Esquecemos o céu. Revista Comunhão em áudio. Líderes, pastores e pregadores estão silenciando os púlpitos com a mensagem sobre o céu. Por que nas igrejas se fala tão pouco sobre a eternidade? Para onde caminhamos? O empresário Roberto estava numa aula de cálculo nos Estados Unidos quando olhou o relógio do colega coreano ao lado e logo lhe avisou que o aparelho estava adiantado 1 hora. A resposta do estudante oriental foi surpreendente. Na verdade, está adiantado 13 horas, porque este é o horário de Seul, minha casa, afirmou ele, demonstrando estar mentalmente ligado às coisas de seu país. Ele morava nos Estados Unidos temporariamente, mas estava ansioso para voltar à sua terra natal, sua casa, seu lar. É isso que Paulo, em Colossenses 3:2, também nos ensina. Devemos acertar o nosso relógio com o horário lá do céu, pensando nas coisas de lá, acumulando riquezas lá, desejando intensamente chegar lá. Essa mensagem primitiva a respeito da importância de se pensar na nossa última morada passou por várias transformações, chegando a ser assunto quase que exclusivo dos púlpitos até aproximadamente os anos 1960, a ponto de se ignorar as necessidades da vida terrena do cristão. De um extremo ao outro, o céu nas últimas décadas não só deixou de ser o tema central no meio eclesiástico, como também sofreu uma espécie de ruptura. Parece que não há mais lugar para ele na igreja contemporânea. Quase não se fala, nem se cantam hinos como Céu, Lindo Céu. Se a eternidade com Deus é algo de tirar o fôlego, se não podemos perceber sua dimensão usando os 5 sentidos, se vamos viver perpetuamente nos céus, por que falamos tão pouco sobre o paraíso celestial? Porque são raras as igrejas que anunciam a vida futura do crente. O que há no plano terreno mais forte que a promessa da perenidade com Deus? Por que os terráqueos de agora não pensam mais sobre o lugar onde o tempo não passa, onde as pessoas não envelhecem e onde não existem morte e dor? Roberto Oliveira, o empresário brasileiro que estava na aula de cálculo com o colega coreano em território norte-americano, também hoje presbítero no Paraná, questiona: dada a atual ênfase dos púlpitos em como viver a vida cristã, o que é válido, até parece que nós vamos estar eternamente aqui. Não vamos. Nossa vida aqui é muito curta, é só preparatória para a eternidade nos céus. Se vamos viver eternamente nos céus, por que falamos tão pouco de lá? Como vamos acumular tesouros nos céus se não focamos aquela existência para parametrizar a atual aqui e agora? Você está ouvindo Comunhão em áudio. O termo céu aparece 583 vezes nas Escrituras, nos seus diversos sentidos, e isso sem considerar outras referências como as moradas da casa do Pai. Desde a revelação no Pentateuco, registrada por Moisés, até as últimas palavras de Apocalipse, surge de forma muito concreta nas Escrituras. Mateus era um cobrador de impostos, atividade bem terrena, mas no livro dele, a realidade dos céus é mencionada 76 vezes pelo próprio Jesus. Aquele que veio dos céus fala sobre essa nova esfera de realidade, dando a ênfase de viver esta vida aqui desde a perspectiva da vida lá. Mesmo assim, a igreja que ele mesmo fundou parece lutar para não perder a esperança ou o senso de entendimento de que este deve ser o alvo de sua caminhada. A resposta para a ausência de ensino específico sobre o que nos espera em breve vem do pastor batista Lécio Dornas, que vive nos Estados Unidos. O alvo é melhorar o quanto possível o aqui e o agora. Com o púlpito comprometido com o pragmatismo imposto pela conjuntura socio-ideológica vigente, com a psicologia aplicada, com o oferecimento insistente de fórmulas e passos para tornar a vida aqui e agora mais prazerosa e confortável,
A hermenêutica e a exegese bíblicas foram definitivamente jogadas às traças, e os holofotes vigorosamente ficaram acesos e focados nas respostas da Bíblia para os problemas do dia a dia do homem secularizado de hoje e, naturalmente, desfocado de suas perguntas, explica ele. Por outro lado, enquanto pregadores e líderes muitas vezes desprezam essa temática, a professora aposentada Rita de Cássia Crevantin, de São Bernardo do Campo, São Paulo, faz uma pergunta que ela mesma responde, com uma dose especial de esperança nas palavras. Vida eterna? Será que a vida eterna só começa depois da morte física? Tudo isso é maravilhoso, é um grande mistério para mim. Envolve muito mais do que eu possa imaginar. Penso que, como nascemos e nada sabemos do antes, assim também isso tudo fica nos muitos segredos da vida que Deus nos prepara. O coquetel. Existe hoje uma espécie de coquetel constituído por 3 ingredientes nocivos à fé cristã: secularização, analfabetismo bíblico e ausência de temor. A igreja contemporânea está enferma, entorpecida por essa combinação. Não existe lugar para o céu nesse contexto. Seu ensino e sua pregação focam o homem de uma maneira imediatista. Por mais triste que seja, a constatação é que o povo de Deus não recebe mais hoje o que diz o Senhor, mas sim as falácias dos profetas engolidos pelo mundo. Lécio Dornas aponta para uma outra lacuna. Por saber pouco ou quase nada acerca do que está por vir, por ignorar a natureza, função e finalidade da vida eterna, a igreja encanta-se facilmente pelos sedutores do homem de hoje e de sempre: prazer, poder e riquezas. O encantamento converte-se em paixão e faz os filhos da luz terem os mesmos sonhos e propósitos daqueles que jazem nas trevas, sem Deus e sem perdão. O pastor André Vieira, da Igreja Assembleia de Deus do Espírito Santo, diz que muitos pregadores omitem o céu em suas mensagens porque focalizam bens terrenos, esquecendo-se de que aqui somos peregrinos e forasteiros e que nossa pátria está nos céus, conforme diz em Filipenses capítulo 3, verso 2. Para ele, o materialismo tem afastado o homem do centro da vontade de Deus. O céu é real e precisamos pensar mais nele. Roberto defende que a vida aqui é para ser vivida em toda a sua plenitude, conforme diz João 10:10. Mas isso pode não significar vida prazerosa. Pelo contrário, vários versículos nos estimulam ao sacrifício e nos avisam de que teremos tribulações. Essa é a realidade da vida cristã. A igreja primitiva, e muitas hoje, sofreu perseguições terríveis por causa de sua fé, mas se manteve firme. Portanto, fórmulas pseudobíblicas de vida mais prazerosa, usadas para seduzir fiéis, não fazem nenhum sentido. Os cristãos primitivos enfrentaram agruras aqui para desfrutar um céu prazeroso, e não o contrário. Essas seduções mentirosas são artimanha do inimigo para nos fazer viver para o aqui e o agora, e não para a eternidade com Deus. Você está ouvindo Comunhão em Áudio. O norte-americano Randy Alcorn descreve na eletrizante saga do seu livro Riven o céu como um lugar cheio de luz e paisagens paradisíacas, onde vamos ter experiências fantásticas, corpos atléticos, capazes de passar por portas sem abri-las, como Jesus, e mentes prodigiosas. Em todo tempo, detalha, haverá novidades vindas do próprio Deus. As flores não murcham, a grama não morre, o céu azul não tem poluição. Pessoas vivem a sorrir e alegres, sem raiva, não deprimidas ou vazias. Essa obra vai ao encontro do que diz a Bíblia nos trechos que ressaltam um lugar de glória e alegria jamais experimentadas pelo homem, onde todas as lágrimas serão enxugadas e toda dor, tristeza e sofrimento serão eliminados para sempre. Alguns acham que crer nesse destino é algo ingênuo e sem sentido, porém,
Na revelação do Apocalipse a João, encontramos o Senhor Jesus Cristo convidando o apóstolo a subir e a entrar pela porta no céu para ver o que o Senhor lhe mostraria, como está registrado em Apocalipse 4, verso 1. Na experiência, ele é arrebatado em espírito, vislumbrando o trono divino, o Cordeiro, a multidão dos salvos e tantas outras coisas. Conforme os ensinamentos bíblicos, não há dúvida de que se trata da morada de Deus e de todos os que receberam a promessa da vida eterna por Jesus Cristo, para que por meio do Filho fôssemos reconciliados com o Pai. Toda dor, angústia ou sofrimento em nome de Jesus devem ser considerados um privilégio, pois a nossa morada eterna não poderá ser comparada com nada que aqui conhecermos. O silêncio. Quando o relógio marca o início do culto, o pregador toma seu lugar à frente e ao microfone transmite o recado de Deus. Mas o que a igreja ouve nem sempre corresponde à esperança trazida por aquele que deixou sua mensagem com os discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3. Esse silêncio sobre o céu atinge os púlpitos evangélicos do Brasil desde o início do século XXI, mas não restringe a esse assunto. Abraça também o pecado, o juízo, a santificação, o testemunho, o jejum, a confissão e outros temas que também andam escassos na igreja do nosso tempo, explica Lécio Dornas. Há esperança? Com certeza. Só depende de os homens e mulheres chamados pelo Altíssimo para a tarefa querigmática, um vocábulo grego para a proclamação do Evangelho, se quebrantarem e, com humildade e urgência, retornarem à exposição da Bíblia a partir de uma hermenêutica sã, que é a interpretação dos textos, do sentido das palavras, reassumindo a postura profética, recuperando a credibilidade e o respeito para dizer, como fizeram os profetas do passado, assim diz o Senhor, e a igreja cantará outra vez o Maranata, uma expressão aramaica para dizer, vem Senhor. Autoridade reconhecida sobre o judaísmo, o renomado palestrante Rabino Bentison Kravitz diz que a religião da qual é um representante gira mais em torno da vida presente do que da vida após a morte. Ainda assim, ele observa, no céu, a alma vivencia o maior prazer possível. Ela obtém um entendimento mais amplo e se sente mais próxima de Deus do que antes. Biblicamente, fé somente para as coisas deste mundo nos faria os mais miseráveis dos homens. Está em 1 Coríntios 15, 19. Por isso, Roberto acredita que a raridade de ensino sobre o paraíso celestial contrasta com a abundância de abordagens sobre o tema nas Escrituras, uma discrepância de equívoco gritante. Duas são as principais razões para isso: o trabalho do inimigo, que batalha ferozmente para não termos nenhum interesse na maravilha do nosso futuro, e o pouco desenvolvimento da teologia do céu após a reforma, indica ele. Quem vai morar no céu? Além do próprio Deus e arcanjos, teremos pessoas que foram ladrões, adúlteros, mentirosos, assassinos, gananciosos e imundos de toda sorte de impurezas, e que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro Jesus, como diz Apocalipse 7,14. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Apocalipse 22,14. Como as Escrituras deixam bem claro, isso acontece somente pela graça de Deus mediante a fé, e não baseado nos méritos inexistentes de algum ser humano. É pura graça de Deus. Jesus fez isso na cruz de maneira cabal, para todos aqueles que nele creem. Revista Comunhão em Áudio. Um conteúdo Next Editorial.